Uma devolutiva do Formes realizada em sala com o conteúdo referente à esplancnologia, ao mediastino e sua divisão e a serosa chamada de pericárdio. Então, numa análise geral da turma, que a gente pode perceber o rendimento, né? Então, nós temos um intervalo de 5 de nota, né? Uma quantidade baixíssima aí de alunos com 5 e a grande parte ficou com uma pontuação entre 8 a 10, né? Sendo de grande resultado esse Formes de conteúdo, né? Muitos ficaram com os acertos totais. Bom, vamos fazer uma análise geral das questões. Então aqui, primeira questão, conjunto de estruturas que atravessa o hilo. O hilo é uma abertura em uma víscera maciça ou pseudomaciça, né, chamada de parenquimatosa, é denominado de pedículo de órgão, né, pedículo do órgão. Né. A porta não, o feixe vascular não, porque não só passam vasos, né, eu tenho nervos linfáticos e estruturas próprias do órgão, como o brônquio no pulmão, os ductos biliares no fígado, o ureter, né, atravessando o hilo renal, e a serosa do órgão também é uma resposta inadequada. Para a descrição da estrutura dos vasos, né, utilizamos qual princípio? Se a gente pensar no vaso, o vaso sanguíneo, ele é justamente um órgão, né, no caso um órgão visceral, uma víscera oca, né, um órgão tubular. Então todo órgão tubular ou oco, ele tem paredes e cavidade. A cavidade é o lúmen, né, o espaço interno. As paredes, elas são formadas por camadas sobrepostas, uma camada, outra camada e assim por diante. Então o estudo por camadas é chamado de estudo estratigráfico. Estratigrafia é o estudo de camadas. Tá? Segmentação não é aquela divisão feita pelo padrão vascular. Os vasos vão se ramificando e determinando os segmentos do órgão. Paquimeria é a formação de dois tubos, né? O tubo visceral e o tubo neural. E antímero é lado, né? Antimeria é lado. Nosso corpo tem dois antímeros, o direito e o esquerdo. São exemplos de vísceras tubulares ou cavitárias. Então, são aquelas vísceras ocas. Exceto, então, é justamente o que não é. O estômago é tubular, né? Na verdade ele é cavitário, o ureter é tubular, a traqueia é tubular e o rim é um órgão chamado de parenquimatoso, uma víscera parenquimatosa. A célula funcional do órgão e as células de suporte do órgão formam respectivamente. A célula funcional do órgão é o parênquima do órgão. E as células de suporte são as células do estroma. Então aqui não poderia ser pedículo, porque pedículo é um feixe vasculo-nervoso, mais uma estrutura própria do órgão, nervos, linfonodos, né? Então não pode ser pedículo. Então, já elimina pedículo, raiz é a mesma coisa que pedículo, são sinônimos aqui que podem ser aplicados, raiz ou pedículo. A serose de revestimento, então a gente já poderia fazer cancelamento dessa. Né? Parênquima seria uma possibilidade, mas a serosa é revestimento. Então, o parênquima e o estroma do órgão. Entre as lâminas de uma determinada serosa, podemos localizar. Só pensar que eu tenho um órgão aqui, X. Esse órgão vai ter um revestimento, né? Vamos pôr aqui. Vai ter um revestimento interno, que é uma serosa. Essa serosa pode ser o pleura, no caso o pulmão, o pericárdio, no caso o coração. Ela vai se dobrar e revestir por fora. Então, entre as lâminas de uma serosa, eu vou encontrar sempre uma cavidade e essa cavidade vai ser preenchida por um líquido. Então,
é uma cavidade preenchida por líquido, né? Vasos que suprem a víscera, não. Vasos que suprem a víscera, não. Nervos que inervam a víscera, não. Entre as lâminas, eu vou encontrar uma cavidade preenchida por líquido. No caso, essa cavidade, se fosse da pleura, seria a cavidade pleural, líquido pleural, cavidade pericárdica, líquido pericárdico. Se fosse o peritônio, cavidade peritoneal e líquido peritoneal. Lembrando que a parietal produz o líquido e a visceral absorve o líquido. Quais órgãos abaixo? Né? Qual órgão, né? Quais órgãos? São vários aqui. Isso. Atravessa o mediastino, né? Ou superior e inferior. Então, esôfago atravessa, mas a traqueia não atravessa. Então aqui a gente já pode cortar essas duas. A aorta atravessa, né? A aorta atravessa. Os nervos vagos atravessam, mas a traqueia não. Então o esôfago e os nervos vagos nessa questão são órgãos que passam do mediastino superior em direção ao mediastino inferior. São ramos do arco da aorta, exceto o que não é do arco da aorta, o que não é do arco da aorta, exceto. Então, se nós lembrarmos lá do arco da aorta, vou até ver aqui no Complete, ajuda do Complete. Pegamos o Complete Anatomy, a gente removeu o esqueleto, removeu o conectivo, removemos aqui a musculatura, e aí tira o timo, vamos tirar veia cava superior e as veias braquiocefálicas para observar bem o arco da aorta. E aí nesse arco da aorta, nós conseguimos perceber que do arco da aorta sai o tronco braquiocefálico, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Lembrando que a carótida comum direita e a subclávia direita saem do tronco braquiocefálico. Então, voltando para a nossa questão, tronco braquiocefálico sai, carótida comum esquerda sai, subclávia esquerda também, mas a carótida comum direita não. É o que não é o adequado aí. São órgãos do mediastino posterior, de novo, exceto. Então eu quero que não é órgão do mediastino posterior. Então o esôfago ele passa atrás do átrio esquerdo. A cadeia simpática paravertebral passa no mediastino posterior. A veia ázigo é uma veia do mediastino posterior, mas o arco da aorta não. O arco da aorta está no mediastino superior. O plano transtorácico pode ser traçado entre o ângulo do externo, então aqui a gente já elimina essa questão, aqui mantém e aqui elimina, e a quarta vértebra torácica, então não pode ser mais essa. A cavidade pericárdica está localizada entre, sempre a cavidade está entre as lâminas serosas, parietal e visceral. Então aqui miocárdio e epicárdio não faz sentido, endocárdio e miocárdio também não. Pericárdio fibroso e lâmina parietal não, é entre uma serosa, né, visceral e uma serosa parietal. Então entre a parietal e a visceral do pericárdio seroso. Então essa é a alternativa correta. Esse foi o Formes e enviarei essa gravação para vocês. Bons estudos.